Mais uma vez, quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sei que é com temor e com tremor que nós estamos aqui para ministrar a palavra. Eu sei que Deus é aquele que fala conosco, ministra em nossos corações, e eu sei que Ele vai ministrar no seu coração. Então vamos orar antes mesmo de começarmos. Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado, Pai, precisamos do Teu auxílio, Espírito Santo, para estar conosco, nos direcionando, nos conduzindo e ministrando em nossas vidas. Eu oro clamando ao Senhor em nome de Jesus. Amém e amém. O tema dessa mensagem, eu queria que você escrevesse nas tábuas do seu coração e anotasse também no seu caderno, quem puder, é: sirva os outros, mesmo com problemas. Sirva os outros, ou o próximo, ou o irmão, mesmo que você esteja passando por problemas. Mesmo que você esteja enfrentando uma dificuldade. Mesmo que as coisas pareçam que não estão bem. Mas nós não podemos parar de ter esse objetivo. Amém? E o texto que eu quero usar para vocês é um nome até interessante. Quem quiser colocar o nome da sua filha, você pode colocar o nome de filha, né? Eu não posso mais colocar, mas você pode, que é o nome Keila. Então nós vamos falar um pouco sobre Keila. Alguém já ouviu falar sobre a cidade de Keila? Já? Poucas pessoas, né, que viu de Keila. Mas vamos lá, abrir em 1 Samuel 23. 1 Samuel 23, a partir do versículo 1. Eu vou fazer uma leitura um pouco abrangente até o versículo 14, para nós entendermos um pouquinho a história. Coloca outra versão para mim. Foi dito a Davi. Outra versão bíblica. Foi dito a Davi. Isso, foi dito, anunciado. Tem outra, por gentileza, acho que todo mundo tem essa outra versão. Ok, vamos por aí mesmo, tá bom. Então vamos acompanhar. Eu vou ler na minha versão, tá? Para que vocês acompanhem no telão, em nome de Jesus. Diz assim a minha versão. Tem aí? Vamos lá. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra quem? Keila. E saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei os filisteus. Respondeu o Senhor: vai. Olha o que o Senhor fala para Davi: vai. E ferirá os filisteus e livrarás Keila. Você vai livrar essa cidade. E continua: porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá. Quanto mais indo a Keila, contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te, desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila, e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Sucedeu que quando Abiatar, filho de Aimeleque, fugiu para Davi a Keila, desceu com a estola sacerdotal na mão. Foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul: Deus o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos.
Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descesse a Queila e cercassem a Davi e seus homens. Sabedor, porém, Davi, de que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar, sacerdote: traz aqui a história sacerdotal. Orou Davi ao Senhor, Deus de Israel, e teu servo, ele vai e fala: olha, eu quero orar, eu vou falar com Deus. Vamos lá, versículo 10. Orou Davi: ó Senhor, Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Queila para destruir a cidade por mim. Aí Deus, ele faz uma pergunta agora a Deus: entregar-me-ão os homens de Queila nas mãos dele? Descerá Saul com o teu servo, como o teu servo ouviu? Ah, Senhor, Deus de Israel, faz-me saber o teu servo. E disse o Senhor: descerá. E agora Davi faz outra pergunta para o Senhor. Perguntou-lhe Davi: entregar-me-ão os homens de Queila a mim e aos meus servos nas mãos de Saul? Respondeu o Senhor: entregarão. Então se dispôs Davi com seus homens, uns 600, saíram de Queila e se foram sem rumo certo. Quando eu li isso aqui na primeira vez, isso já tem um tempo, mas eu tenho relido, o meu coração partiu. Falei: poxa, ele saiu sem rumo, sem direção. Sendo anunciado a Saul que Davi fugira de Queila, cessou de persegui-lo. Permaneceu Davi no deserto, nos lugares seguros, e ficou na região montanhosa no deserto de Zif. Saul buscava-o todos os dias, porém Deus não entregou nas suas mãos. Olha para cá. Eu fico imaginando como esses homens de Deus, eles têm enfrentado as diversidades da vida. Por isso que eu estou aqui para enfatizar esse contexto, onde Davi, de fato, estava fugindo do rei Saul. Davi agora entra numa caverna, essa caverna conhecida como caverna de Adulão. E Davi, quando ele está nessa caverna de Adulão, ali aproxima-se de Davi, então, todos os homens que se achavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e Davi se fez chefe deles. E começou praticamente os 400 homens. Observa o contexto que Davi estava vivendo. Davi estava fugindo. Davi estava numa opressão. Davi estava passando uma dificuldade tremenda na sua vida. E agora Davi ouve falar que os filisteus estão atacando uma cidade. E Davi agora se põe a orar, mesmo diante da adversidade, o qual ele estava passando. Davi põe-se de joelho e começa a clamar para ouvir a voz do Senhor em relação àquela cidade. Ou seja, Davi pega o seu problema em um momento e coloca de lado. Ele coloca a sua dificuldade de lado. Ele coloca a sua real situação de lado. E eles começam a falar exatamente: olha, Senhor, eu estou vendo que existem inimigos que estão afrontando a cidade de Queila. E eu quero agora interceder em favor dessa cidade. É para eu descer lá, Senhor, e livrar Queila das suas mãos, das mãos dos filisteus. E o Senhor fala para Davi: vai. Como diz um narrador famoso aí, né? Vai que é tua, Davi. E Davi, todo empolgado, chega agora para os seus homens: yes! O Senhor nos entregou a vitória contra os filisteus na cidade de Queila. E sabe o que acontece com aqueles que estavam junto com Davi? Espera aí, nós já estamos com medo aqui.
E nós vamos para lá agora, ó. Será que isso aí é de Deus mesmo? Opa, ó. Pera lá. A situação está apertada, Davi. As coisas estão difíceis, Davi. E você quer ir agora para o lugar mais de aperto? Vamos mesmo? Eu não sei o que você tem vivenciado esses dias. Eu não sei o que você tem passado por esses dias. Mas parece que ora as circunstâncias têm vindo e têm tentado nos colocar mais em aperto ainda. E parece que aparentemente Davi fala, mas será que foi mesmo o Senhor que falou comigo? Será que foi mesmo? Será que eu ouvi claro que o Senhor tinha falado? Espera aí. Agora Deus esse ano trouxe para essa liderança, trouxe para essa igreja, que esse é o ano do equibalo. E o equibalo é ir, mas Deus, nós estamos numa pandemia, e agora? Ai que medo. Ai que medo. Não parece uma história meio parecida assim? Não parece algo meio assim? Mas e agora nós vamos partir para frente, mas peraí. Ora lá, mora o perigo, Deus, e agora? O medo bateu no coração de Davi, a dúvida também bateu no coração de Davi. Mas o Senhor falou, desce, porque eu vou entregar. Sabe, amados, Deus está falando algo para nós nessa noite. Deus está falando algo para nós de forma especial. Davi não perde a perspectiva da situação desfavorável que estava na sua vida, mas ele prefere acreditar na palavra que foi liberada da parte de Deus para a sua vida. Entenda algo, não importa o que você tem enfrentado, o que você tem passado, as circunstâncias que têm batido na tua porta, nesta noite Deus libera uma palavra sobre a sua vida, e esta palavra irá se cumprir. Não tenha medo. Vai. Vai. Cutuca o crente e fala, vai. Vai, porque o Senhor é contigo. Mas Senhor é a minha vida. Olha para o irmão que está do seu lado mais próximo. Fala, a sua vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Mas tem algo que nos quer parar. Algo nos quer parar. Algo não nos quer deixar servir os nossos irmãos e servir a comunidade, servir um ao outro. E eu sei que o perigo é real. Eu sei que o perigo é forte. Eu sei que o perigo existe. Eu não estou falando que o que nós estamos passando neste momento é algo fantasioso, não, é real. E isso acontece com o crente também. Por isso que nós temos que ir e ter todos os cuidados na direção e na condução do Espírito Santo de Deus. Por isso que eu quero que vocês entendam algo. É chamado de Deus para todo cristão. Todo aquele que está sentado aqui, todo aquele que está me ouvindo, todos nós que estamos aqui, Deus não chamou ninguém para ficar parado. Deus nos chamou para ser vivo, para ser ativo, porque como diz lá em Daniel, o povo que conhece o seu Deus se torna forte e ativo. Então Deus não quer que você fique parado. Uma vez eu conversando com o irmão, falando, irmão, é hora de movimentar. Ah, mas bispo, eu não sinto chamado de nada. Eu falei, irmão, eu não sinto que eu tenho ministério de nada. Eu falei, irmão, presta atenção. Eu não creio que Deus te criou como uma verruga no corpo. Uma verruga que você vai lá e tira. Deus te criou para fazer parte de um corpo ativo. Mas muitas são as vezes que nós começamos a olhar para os nossos problemas, para as nossas dificuldades. E nós estamos então dizendo para Deus, ó Deus, se tudo estiver de boa comigo,
Se a minha família estiver de bem, eu vou fazer a obra. Mas caso contrário, sabe, amados, nós temos que tirar do nosso meio essa mentalidade que tem tentado bater nas nossas portas, de nós queremos só consumir, de vir aqui para as reuniões, e eu tenho que ter uma boa palavra, eu tenho que ter um bom louvor, senão eu fico de beisola, senão eu fico emburrado, e nós vamos comendo, nós temos essa mentalidade de consumismo. Se essa igreja não está boa, eu vou para o mercado de consumo procurar outra igreja, e eu não quero fazer parte de transformação de nenhuma igreja. Eu não quero dar o meu sangue, eu não quero dar a minha vida para o lugar onde eu estou seja transformado e que eu seja um canal da bênção de Deus naquele lugar. Vocês estão comigo? Diga amém. Então nós temos essa mentalidade de consumismo cada vez mais. E tem irmãos que ainda falam, não, mas eu já dou meu dízimo, eu até contribuo para que vocês possam fazer. Então eu vou fazer, eu estou pago para que alguém faça. Mas quando eu falo de serviço, eu não estou falando apenas desse consumismo, dessa questão de você apenas contribuir é ótimo, mas também no de fazer. Sabe, amados, Deus nesses dias quer tirar do nosso meio a síndrome de Caim. Sabe qual que é a síndrome de Caim? Que tenho eu com meu irmão. Por acaso sou eu tutor do meu irmão? Deus quer que nós aqui começamos a nos relacionar de tal forma. Você sentiu falta de alguém aqui, né, de hoje nessa reunião? Mesmo que ele tenha vindo de manhã, não custa nada você anotar no seu caderno, Beltrano não veio, Beltrano não esteve na reunião, não é papel só da minha liderança, eu faço parte do corpo. Liga, manda uma mensagem e pergunta, irmão, irmã, senti sua falta, o que aconteceu, o que está acontecendo? Esse é o nosso papel, e isso também já é servir, e já é cuidar um dos outros. Eu posso ver um amém? Vamos tirar essa síndrome de Caim, né? Vamos fortalecer uns aos outros, vamos acolher uns aos outros, e vamos tirar essa mentalidade do consumismo, de querer, e de não servir para transformar o local. Sabe, amados, Deus, Ele tem reservado níveis de serviço sobre o seu corpo. E por isso que nós temos que aprender aqui com Davi. Davi então vendo o povo saqueado, o povo em batalha, ele então agora promove voltar e guerrear a favor de Keila. E sabe o que me chama a atenção aqui também? Eu não sei se você prestou atenção nesse texto, e me chama muita atenção. Davi vai lá, através do Senhor e dos seus homens, aqui aproximadamente já eram 600, e traz vitória sobre Keila. Mas no meio daquele povo foi um lá e dedurou que Davi estava lá. E vai e conta para Saul. Sabe o que isso quer dizer? Muitas vezes nós vamos estar fazendo a obra, nós vamos colocar a mão do arado, mas vão existir pessoas ingratas, mesmo quando você está fazendo, mas meio a isso nós não podemos esmorecer. Que a ingratidão faz parte do ser humano. Davi livrando o povo de Keila. Quando Davi fala, Senhor, não é possível.
esse povo vai me entregar na mão de Saul? O que Deus responde? Vai. Esse povo que você libertou, que você cuidou, que você foi lá e fez, esse mesmo povo vai te entregar na mão de Saul. O que isso quer nos ensinar? E Davi, quando sabe disso, ele parte para o deserto. Ele parte sem direção, mas ele vai para o deserto. Ei, presta atenção. O seu deserto não é lugar de morte. O seu deserto é lugar de crescimento em Deus. Deus tem permitido você estar nesse deserto. Não é para você morrer. Porque diz aqui a palavra do Senhor. Davi foi para o deserto, mas Deus o colocou no lugar seguro. E todos os dias que Saul procurava tirar-lhe a vida, o Senhor o livrou. Não vão poder tocar nenhum fio de cabelo seu, porque o Senhor nessa noite fala para você: eu, o Senhor, te livro, eu, o Senhor, estou contigo. Isso me lembra alguém também, alguém que andou, que fez muitos sinais, que fez muitas maravilhas. E a Bíblia fala que ele fez como homem, não como Deus. E ele disse: vocês vão fazer ainda maiores sinais do que eu fiz, porque eu estou fazendo como homem, não é Deus, não sou como Deus, mas como homem. Ainda farão maiores sinais do que eu faço. Esse homem é o próprio Jesus Cristo. No seu caminhar, ele sabia com certeza. Eu acho tremendo o propósito de Deus. Antes mesmo do homem pecar, Deus já disse na sua escritura: o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Sabe o que isso quer dizer? O Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Antes mesmo que o homem viesse a pecar, Deus já tinha preparado o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo, para resgatar novamente aquele que havia se perdido. Eu fico impressionado com a agir de Deus, porque nada lhe foge do controle. E eu quero falar uma coisa para você: nós não podemos parar de servir os irmãos, porque o Senhor tem um controle de todas as coisas e nada lhe foge do controle. Então o que você tem passado na sua casa, nos seus negócios, na sua vida, é porque o Senhor está te levando a um nível maior de maturidade. Não é para que você venha olhar para você mesmo, venha falar: ó Deus, ó céus, ó terra. Eu acho um exemplo maravilhoso de alguém que a Bíblia fala que parece conosco, mas é o maior exemplo de bipolaridade na Bíblia. Você sabe qual que é o maior exemplo de bipolaridade na Bíblia? Eu falo que é Elias. Elias ali no Monte Carmelo, vendo o fogo de Deus descer, orou, não choveu. Ele, depois de tudo acontecer, de matar 850 profetas e os seus balaíns, adoradores de Balaão, ele ouve a notícia que Jezabel queria tirar-lhe a vida. E o que Elias faz? Foge. De repente Elias entra numa caverna. Aí lá dentro da caverna, o que ele fala? Ô Senhor, me mata logo. Espera aí. Me mata, Senhor, só restou eu mesmo.
Acaba com a minha vida logo, Senhor. Eu acho que Deus olha para Elias e fala assim: mas meu filho, você queria morrer mesmo? Por que você não ficou lá? A mulher queria te matar. Então ficasse lá, Elias. Não há bipolaridade. Aí Deus usa a palavra lá em Tiago, que eu acho mais interessante isso. Elias, homem semelhante a nós. Ou seja, Deus também sabe a nossa bipolaridade. Os nossos momentos altos e baixos. Deus sabe quando nós estamos assim, e nós estamos lá. Deus sabe quando você está alegre, quando você está xoxo. Deus sabe que você tem passado os seus momentos difíceis, os seus momentos de rejeição, os seus momentos de dificuldade, Ele sabe de tudo isso. E Tiago fala, Elias semelhante a nós, homem como nós, ou seja, as mesmas polaridades, as mesmas bipolaridades, mas orou e Deus fez. Você também vai orar e Deus vai fazer ao seu favor. Você também vai clamar e Deus irá fazer ao seu clamor. Deus vai atender o seu clamor. Deus vai atender o seu pedido. Por isso que Deus fala para você essa noite. Não pare. Mesmo que a ingratidão já bateu na sua porta. Não vai ser nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira. Continue. Mesmo que as pessoas que você ajudou possam te trair. Continue. Mesmo que a circunstância na sua vida está dizendo não. Continue. Se existe a palavra de Deus na sua vida, continue. Mesmo que você esteja no deserto, continue. Mesmo que você esteja achando que ninguém se importa com você, continue. Mas isso, bispo, é masoquismo. Isso é sofrer demais. Presta atenção. Não. Sabe por quê? Alguns não entendem uma coisa. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios 6:17. 1 Coríntios 6:17. Diz a palavra do Senhor. Mas coloca a mão no seu coração e fala: eu que me uni ao Senhor, eu sou um só espírito com Ele. Você entendeu o que eu estou falando? Ou não entendeu? A partir do momento que nós recebemos o Senhor Jesus na nossa vida, nós agora nos tornamos amalgados nele. Então agora, nós somos um só com o Senhor. Então quando as pessoas olham para nós, elas vão ver algo de Deus em nós. Ou melhor, elas vão ver Deus em nós. E a Bíblia diz algo, que Deus é amor. Fala comigo, Deus é amor. Olha para mim, Deus não tem amor. Deus é amor. Deus não, Ele contém no amor, não. Deus é amor. Um Deus tão ilimitado, um Deus que não pode ser conceituado, se resume em uma só palavra: amor.
Esse é o conceito de Deus. Quem é Deus? Amor. Então, se Deus é amor, se Deus não é o amor, mas Deus é amor, e se nós agora nos unimos com o nosso Deus, nos tornamos um só com o nosso Deus, então o que tem que fluir de nós, o que tem que estar em nós é amor. E amor, tudo sofre. Eu posso ouvir um amém? Tudo crê. E tudo suporta. Deus está em você? E você está em Deus? Então você é um só com Ele. Sabe aquela madrasta que te fez algo que você não gostou? Sabe aquele padrasto que fez algo que você não gostou? Deus está te colocando na prova para você amá-lo. Aleluia! Sabe aquela pessoa que te falou mal de você? Aquela que andou junto contigo? Não é diferente. Estavas comigo no brilho das pedras, andava. Não é diferente desde o princípio. Não vai ser diferente agora. Não vai ser diferente depois. A diferença vai estar em nós que temos Deus. A diferença vai estar em nós que dizemos sermos cristãos. E a palavra cristão quer dizer pequenos cristos. A diferença tem que estar em você e não naquele que não conhece. Ah, mas eu não aguento. Ei, a Bíblia diz claramente lá em 1 Coríntios: não vos sobrevém tentação ou provação que não seja humana, e você não será tentado ou provado além do que você pode suportar. Ou seja, Deus só vai te dar o frio até onde o seu cobertor suporta. E Deus só vai permitir você calçar o sapato apertado até onde Ele sabe que aquilo não vai te levar além da dor. E quando você estiver passando frio, entenda. E quando você estiver passando essa tribulação, entenda. Tudo você pode naquele que te fortalece. Se é para Jesus, pode ser mais forte. E tem cristão que gosta desse texto, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas não vê o contexto. Vamos lá? Filipenses. Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 10. Alegrei-me sobremaneira. Fala para o seu irmão aí, cutuca o crente, fala: ei, crente, alegre. Você já deu um sorriso com os olhos? Porque eu estou dando sorriso aqui, né? Mas já deu um sorriso com os olhos aí pro irmão? Fala para ele: alegre-se. Alegre-se. Mas não é uma alegria qualquer, não. É uma alegria sobremaneira. Alegria sobremaneira no Senhor. Agora ele continua. Agora, uma vez mais,
renovaste o meu favor, o vosso cuidado. Presta atenção. Presta atenção aqui que está dizendo a palavra. Você olhando esse texto de Filipenses, você fala, nossa, mas que lindo. Aqui pode ser considerado como algo que fala muito de alegria, 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 alegria. E você pensando bem, quando Paulo estava escrevendo esse Filipenses, onde que ele estava? Hã? Onde? Onde? Ele estava preso. Ele estava em cadeias. E ele falava, alegra. E ele continua falando algo tremendo. Versículo 11, vamos lá no versículo 11? Digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Presta atenção, ei! A sua alegria não deve estar baseada na sua circunstância. A sua alegria tem que estar baseada no seu Deus, em quem você tem crido. Na palavra que Deus tem liberado para a sua vida. Presta atenção no que está dizendo aqui. Deus, Ele sabe o que você tem passado por esses dias. Mas Ele está te levando por esse caminho, neste deserto, para que você venha confiar nele e alegrar nele. E Ele continua. Tanto você está humilhado, presta atenção, te humilharam. Te fizeram, não te deram valor. Dá glória a Deus. Porque Paulo sabia o que também era ser humilhado, como também era ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência. Deus tem permitido você passar por isso, para que você tenha experiência nele. E ele continua, eu tenho experiência tanto na fartura como de fome, assim também como de abundância, como de escassez. Aí ele entra, tudo posso, naquele que me fortalece. Eu tenho a convicção, que quando eu estou na escassez, é o Senhor que me fortalece. Quando eu estou na pobreza, é o Senhor que me fortalece. Quando eu estou na fome, é o Senhor que me fortalece. Aí tem muitos crentes que falam assim, aprende. Mas crente não passa por isso. Passa! Ah, mas eu não concordo. Então o que dizer de Jó? O que dizer de Paulo? O que dizer de muitos aqueles cristãos que foram considerados mártires? O que dizer da igreja hoje perseguida? O que nós temos passado por esses dias não chega aos pés de irmãos que estão ainda entregando a sua vida. O que dizer de Apocalipse, onde a alma, o espírito dos mártires clamam debaixo do altar. E Jesus fala para ele, aquieta um pouquinho aí, porque o número dos mártires precisa ser completado ainda. Então vai ter que ter mais gente que vai morrer para completar o número dos mártires. Será que esses mártires que estão debaixo do altar não são homens e mulheres de Deus? Será que esses que morrem por amor a Jesus não são homens e mulheres de Deus? Será que Paulo não era um homem de Deus? Então eu aprendi. E nessa escola, eu peguei experiência. E nessa escola da humilhação, o Senhor me mostrou que Ele me fortalece. Sabe por quê? Porque Ele está comigo.
E nesta noite Ele também está dizendo para você: passou o ano, não passou? Não passaram tantas lutas? E você não está aqui até hoje vivo? Você não está aqui até hoje? Você merecia estar aqui hoje? Bata no peito e diga: eu tenho aprendido. Fala: o Senhor tem estado comigo. Mesmo sem eu merecer, Ele tem me fortalecido. Ele tem estado contigo. Ele tem estado contigo. Ele tem estado contigo. Ele tem estado contigo. E porque Ele tem estado contigo, Ele quer que você agora sirva o seu irmão. Mesmo em meio às dores, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos problemas. Porque isso é abrir mão do eu. Isso é abrir mão de si mesmo. Porque aquele que quer ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por mim, eu sei que nós passamos por momentos de dúvidas. Até João o Batista passou por momentos de dúvida. Quando Maria chegou a Isabel, sua prima, e o feto, o embrião, né? Eu acho que João Batista já era feto, e Jesus era apenas um embrião ainda. Quando chega lá, eles se movimentam, eles se cumprimentam. Por isso eu sou contra o aborto em qualquer espécie. Isabel fala: nossa, mexeu a criança dentro do meu ventre. E a Bíblia fala que os nascidos de mulher, não existiu maior que João Batista antes dele. Porque o Espírito do Senhor, desde o ventre da mãe dele, já habitava em João Batista. E certa feita Jesus, indo ao encontro de João Batista para ser batizado, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o qual não sou digno nem de amarrar a sandália dos seus pés. Mas João Batista não aceitava a geração corrupta que ele estava vivendo. E ele abre a boca e denuncia o adultério. E ele é preso. E de repente a dúvida bate no coração dele. Eu estou aqui preso. E Jesus nem vem me ver. Eu estou aqui preso, Jesus nem vem me visitar. Então deixa eu dar uma notícia. João Batista chega nos discípulos dele e fala: vai lá e pergunta: é ele mesmo que nós temos? É ele mesmo que nós temos que esperar ou vai vir outro? Porque eu estou aqui, ele não vai fazer nada. Quantas vezes nós estamos em prisões, presos, esperando que Jesus venha. E Jesus continuou fazendo o que estava fazendo. Curando os enfermos, dando vista aos cegos, fazendo os paralíticos andar. E ele dá a resposta: fala para João, os coxos andam, o cego vê, os surdos ouvem, e aos pobres é pregado o reino de Deus. Sabe o que eu quero dizer? João, você vai passar por isso, é a sua escola. E mesmo tendo compaixão por você, o reino não pode parar. Você às vezes não pode estar entendendo o que você está passando agora.
Às vezes você não pode estar compreendendo o que está passando agora. Mas lá na frente, você vai entender. Apenas escreva no seu coração. Não pare. Não pare. Continue. O nível de relacionamento que você tem com Deus sempre será o mesmo nível que você tem de relacionamento com seus irmãos. O nível de comprometimento com Deus sempre será o mesmo nível de comprometimento com seus irmãos. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Quem muito ama, é porque muito foi amado e perdoado. E só quem é amado pode transmitir o amor. Só quem foi perdoado pode perdoar. Deus hoje te convida, perdoa. Construa pontes novamente. Eu não te chamei para ser pedra de tropeço na vida de ninguém, mas para ser bênção. Para que o mundo saiba que eu enviei Jesus e que Jesus está em você. Olha para o seu irmão e fala: Jesus está em você.